Fala, galera do YouTube, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês, professora de redação, e hoje eu estou aqui mais uma vez para que a gente possa falar sobre competências do Enem. É isso mesmo, você já estudou sobre as competências, sabe como que a sua redação é avaliada no Enem? Não sabe ainda? Não acredito, então você não pode perder as aulas aqui do Dasclo comigo, a professora Tati, porque eu estou fazendo essa seleção para falar um pouquinho a respeito de cada competência, para que você saiba exatamente como melhorar em cada competência. Já falamos da competência 1, já falamos da competência 2 e hoje vamos falar da competência 3. Está com dificuldade nessa competência? Não sabe como melhorar? O que você está esperando? Fique nessa aula, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que as suas dúvidas acabarão. Tudo bem? Então, para isso, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe aquele like bem bacana e assista esse vídeo até o final, tá bom? Mas antes, roda a vinheta! Oi, galera! Que bom que vocês estão aí ainda. Eu tenho certeza que vocês ficaram aí porque estão curiosos a respeito dessa competência de número 3. Eu já falei aqui para vocês em outras aulas a importância das competências do Enem, certo? Muitas pessoas ficam assim, Tati, tem como estudar a redação? A redação é a parte mais complicada do Enem, porque eu não sei como estudar, eu não sei o que estudar, até porque eu não sei que tema que vai cair. Eu já falei isso aqui no canal e vou repetir para vocês. Não fique presos a temas, certo? O importante é que você desenvolva a estratégia perfeita, que você desenvolva aquela estratégia para que você possa escrever sobre qualquer tema. E o primeiro passo para escrever sobre qualquer tema é que você precisa saber sobre as competências, você precisa saber como que você é avaliado, certo? Existe uma cartilha que se chama Cartilha do Enem, que você consegue... Ela é de muito fácil acesso, você consegue acessá-la, lá tem todas as competências, tudo de forma detalhada. Nas aulas aqui do Dasclo, eu vou tentar te ajudar, eu vou tentar te dar algumas dicas para que você se saia bem em cada uma das competências. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de competência número 3. O que a competência número 3 ela fala? A competência número 3, ela fala de algumas palavras importantíssimas, que eu gosto bastante, até principalmente em qualquer tipo de texto. Eu acredito que essa competência, ela é uma base para uma construção de um texto coerente, de um texto organizado, de um texto que tem, digamos assim, uma ideia de início ao fim bem estratégica, certo? Se você conseguir fazer uma boa organização de ideias e identificar essas 4 palavrinhas que eu vou falar aqui para vocês, eu tenho certeza que você vai conseguir subir a sua nota nessa competência número 3, tudo bem? A competência número 3, então, ela fala de 4 palavras importantíssimas. Prestem bem atenção, ela fala de selecionar, relacionar, organizar e interpretar. É bem isso que a competência 3 ela cobra. Ela quer que o candidato do Enem saiba fazer uma seleção em relação ao que ele vai falar, eu vou falar de cada uma delas. Ele quer que o aluno consiga saber relacionar tudo que ele está colocando no texto, que ele tenha uma boa organização e, acima de tudo, que ele tenha uma boa interpretação. Gente, primeira coisa que é importantíssima na hora de construir qualquer tipo de texto dentro da redação do Enem é você saber sobre o que você está escrevendo, sobre qual tema você está escrevendo, o que a proposta do Enem ela quer de você. É muito importante. Os corretores, eles valorizam muito o que nós chamamos de projeto de texto. Aquele projeto de texto estratégico. Você não sabe como fazer um projeto de texto estratégico? Então você precisa assistir aqui no Enem Power a minha primeira aula que explica exatamente como isso funciona. Certo? É muito importante. O seu corretor, ele precisa ler o seu texto e saber que você sabia o que você ia escrever, de início ao fim. Por isso que é muito importante que você faça o que a gente chama aí de espelho de redação, esqueleto da redação, que você pontue tudo antes de escrever. É muito importante. Alunos que já tiraram nota 1000 no Enem, eles dão vários depoimentos que antes de escrever, eles sempre fazem isso. Eles fazem aquele esqueleto, eles citam primeiro um primeiro rascunho até sobre o que vai dizer. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa competência número 3, porque ela está muito
muito relacionada a essa questão de organização. O que acontece? Muitas vezes, nós temos muitas ideias, não é verdade? Às vezes a gente chega aquele tema, a gente tem um monte de ideia e a gente não sabe se aquelas ideias, elas vão ser coerentes, se aquelas ideias estão de acordo com a proposta. Então, por isso que é necessário uma organização, uma estratégia. A competência número 3, ela vai avaliar se você conseguiu selecionar as ideias colocadas no texto. O que seria bem isso, selecionar? Veja bem, realizar escolhas. É muito importante que você faça delimitações. Como assim, Tati, que eu faça delimitações? Lembremos que o Enem, ele tem aí 30 linhas. Se nós temos 30 linhas, nós temos que nos organizar nessas 30 linhas. Então, é muito importante que eu faça um planejamento a respeito do que eu vou escrever em 30 linhas, e que dentro dessas 30 linhas eu consiga aí trazer um fundamento, eu consiga trazer um aprofundamento argumentativo, que eu consiga fazer uma análise crítica. Então é muito importante que eu faça uma seleção das ideias a respeito daquele tema. Daí a importância do esqueleto da redação, certo? De você citar antes mesmo de começar a escrever o que você pretende. Então o ideal é que você faça uma delimitação. Como assim, Tati, uma delimitação? Digamos que você tem um tema, sei lá, você vai falar, o tema do ano passado, vamos pensar o seguinte, o tema de 2019 que falava a respeito da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, o que eu posso falar a respeito desse tema? O que eu tenho de conteúdo a respeito disso? Então comece a pontuar. Depois que você pontuou, que você pensou tudo aquilo de possível que é falar sobre aquele tema, você vai fazer uma seleção. Você vai selecionar aquelas ideias que elas mais condizem uma com a outra, aquelas ideias que elas se relacionam melhor com a temática, aquelas ideias que você acredita que elas sejam mais relevantes, até mesmo aquelas ideias que você sabe mais, que você tem certeza que você vai conseguir argumentar mais. Por quê? Não adianta de nada eu colocar um monte de coisa no meu texto e o meu texto não ter uma coerência, ele ficar confuso, ele não ficar claro. A competência número 3, ela fala muito disso, dessa questão de clareza, de objetividade em relação ao tema. O segundo ponto que a gente cita aqui é a questão de relacionar, que é o que a gente chama de encadear ideias. Gente, isso acontece demais. Acontece muitas vezes, do aluno colocar, não sei, uma citação. E ele coloca a citação e ele não explica essa citação, a citação fica vaga lá. Ou, de repente, ele decorou uma citação que alguém disse assim, ó, coloca essa citação, que essa citação vai dar certo para qualquer tipo de tema. E ele joga aquela citação ali, só que ele não consegue relacionar, não tem um encadeamento de ideias. E aí o corretor olha para aquele texto e ele fica se perguntando, bom, o que está acontecendo aqui? Por que ele citou isso? Qual que é a relação dessa citação com o tema proposto? Qual a relação dessas ideias com o que ele está defendendo ao longo do texto? Percebe que é possível, que você precisa, né, ter esse encadeamento de ideias, ter esse jogo. Então, nada adianta eu decorar aí um monte de citação se eu não consigo relacionar. Pode ser a melhor citação do mundo, aquela mais estratégica. Se eu não conseguir relacioná-la bem no meu texto, se eu não conseguir fazer esse encadeamento de ideias, eu vou perder ponto. Muitas vezes os candidatos perdem ponto na competência número 3 também, porque fica parecendo que muitas vezes ele está com uma redação decorada. Então ele já foi pronto, ele já escreve várias citações, vários exemplos que de repente ele acredita que vai dar certo para aquele tema e fica sem sentido. Então é muito importante que a gente saiba relacionar o que eu estou dizendo, ou seja, é importante que a gente relacione o fato, aquele fundamento que eu falei lá na competência 2, com o tema. Qual que é a relação que esses dois têm? Isso é importantíssimo e isso vai ser avaliado dentro da competência número 3. A gente fala de organizar. Essa, para mim, é primordial. Se você não tem organização de ideias, o seu texto fica confuso, o seu texto fica incoerente. Então, é muito importante que você o quê? Organize. Como que você vai organizar? Ideias principais e secundárias. Então, tente aprimorar isso no seu texto. Tente se organizar das principais
para as secundárias. Isso vai te ajudar muito. Ver aquilo que é mais relevante você citar primeiro do que aquilo que é menos relevante. Então, se organize. Outra dica importante para essa questão da organização é o seguinte: lembra que na competência número 2, nós falamos aí da questão da antecipação argumentativa, certo? Que você citava aí, apresentava já na introdução 2 pontos que eles seriam discutidos ao longo do texto. Se você colocou ponto A e ponto B, você não pode começar a falar do ponto B para depois falar do ponto A. Você tem que ter uma organização, você tem que ter uma linha de raciocínio, digamos, lógica. Então, se você citou ponto A, ponto B, primeiro argumento, você vai falar de ponto A. Segundo argumento, você vai falar de ponto B. Se você está pensando aí numa questão de causa e consequência, então fale das causas primeiro, depois você cria um parágrafo de consequência. Então tenha aí um jogo, certo? De memória mesmo, um jogo de estratégias para que o seu texto fique bem organizado, para que o seu texto fique coerente. Então essa questão de organização de ideias ela é importante. Muitas vezes eu, como corretora, pego alguns textos e eu fico meio confusa. Tipo, o que ele está querendo dizer? Ele coloca isso aqui, de repente ele coloca uma coisa que não tem muito a ver, de repente ele joga lá o que ele disse no início, então não tem organização. Essa questão de organização, também muitas vezes você está no raciocínio lógico, nananana, bonitinho o parágrafo, de repente traz uma informação totalmente sem nexo naquilo que está falando, até uma informação que seria bem-vinda, bem importante, mas fica parecendo que o aluno lembrou daquela informação no meio da escrita do texto e falou, não, eu preciso colocar isso aqui vai ser importante. Beleza, vai ser importante desde que você consiga aí selecionar, relacionar e organizar. Se não houver essa organização aí, com certeza você perderá ponto dentro dessa competência. E por fim, a gente fala aqui da relação de interpretar, que está relacionada à reflexão sobre as ideias. Ou seja, o meu tema, ele pede o quê? Eu consegui interpretar bem o meu tema? Aqui, gente, é muito comum essa questão da falta de interpretação, muitas vezes do aluno desfocar. Ele começou com raciocínio, ele começou pensando sobre aquilo e, de repente, por algum motivo aí da mente dele, algum motivo de descontração às vezes, de, sei lá, ele se perdeu ali no meio do texto e ele não conseguiu voltar para aquelas ideias. Por isso que a gente fala muito dessa reflexão sobre as ideias. E outra coisa, será que aquelas ideias que eu estou colocando no meu texto, será que de fato elas são consistentes? Será que elas são persuasivas? Será que ela tem relação com o meu texto? Será que quando alguém ler o meu texto, vai entender a mensagem que eu estou pretendendo passar, o que eu pretendo dizer com aquele texto? Por isso que é muito importante essa seleção, essa relação. Então, dentro dessa competência número 3, né, nós falamos muito dessas palavras. Então, muitas vezes é comum que o aluno pegue o texto e veja, poxa vida, mas o meu corretor colocou lá que eu preciso relacionar melhor as minhas ideias. Exatamente, porque você não teve nexo. É importante esse encadeamento de ideias. Por isso que na competência número 3, nós vamos falar muito dessa questão de projeto de texto. O que é o projeto de texto, gente? Projeto de texto, como eu disse no início dessa aula, o projeto de texto é quando você já se organiza. É aquele candidato, é aquele aluno que vai escrever um texto, ele já sabe exatamente qual vai ser a proposta de intervenção dele, porque ele soube selecionar. Ele cita alguma coisa lá na introdução, porque ele vai fazer retomada dela durante vários momentos ao longo do texto. Ele tem noção do que ele vai dizer. E eu vou te falar uma coisa aqui, gente. O seu corretor, ele percebe isso. Isso é perceptível. O aluno, né, o candidato que conseguiu fazer esse projeto de texto e o candidato que não conseguiu, que as ideias foram chegando, né, tipo do além. Então, não dá para ficar pensando que as ideias, elas vão acontecer ao longo do texto. As ideias, elas devem estar antes de começar a escrever o texto. Por isso a importância de um bom rascunho, por isso que a importância de você fazer um esqueleto, certo? Muitos alunos usam a estratégia de fazer por itens, né? Começa a pontuar tudo aquilo que você sabe sobre aquele tema. Começa a lembrar de possibilidades, ou seja,
essas informações que parece que elas vêm do além, elas podem até vir, mas antes da escrita do texto, antes de você organizar esse projeto de texto, em introdução, desenvolvimento e conclusão, é muito importante que antes de escrever qualquer tipo de texto, que você saiba exatamente o que você vai colocar, porque a competência número 3 vai avaliar isso. Vamos aqui para o slide, gente, só para a gente ver o que essa competência diz exatamente, certo? Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Olha o que a competência 3 nos fala, né? Ela fala o seguinte, justamente as palavras que eu acabei de citar para vocês, então ela pede que o aluno precisa aí, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Na terceira competência, é cobrado se a argumentação do candidato é feita com base em fatos concretos para defender seu ponto de vista. Tudo que será escrito na redação do Enem precisa estar fundamentado em algo verdadeiramente comprovado. O aluno pode usar dados estatísticos, analogias, metáforas, comparações, fatores com causa e consequência, enumerações e citações. O que será avaliado? Progressão qualitativa, relação de sentido entre as partes do texto, ordem lógica entre as ideias apresentadas, coerência, adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real, encadeamento de ideias, cada parágrafo deve apresentar informações novas, coerentes com o que foi exposto anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Foca aqui em mim. Gente, seguinte, o que a gente consegue perceber com essa especificação da competência número 3? Não dá para dar bobeira nessa competência. Você precisa organizar, você precisa extrapolar as ideias. Você viu o que está falando lá? Trazer informações novas. Só que, gente, essas informações novas que você vai trazendo, você já tem que ter uma lógica delas. Como que você vai colocar? Não dá para ficar colocando informação a todo momento sem você fazer isso aqui, ó. Sem você relacionar, sem você selecionar. Por isso que é importante, antes de começar a escrever o texto, você pensar o que vai escrever. Gente, tem gente que fala assim, não, eu tenho dificuldade de começar o texto, Tati. Depois que eu começo, eu vou embora. As ideias vão vindo. Beleza, legal. Mas é importante ter uma organização, porque de repente, quando essas ideias começam a surgir da sua mente, muitas vezes elas não surgem de forma organizada. Então a gente vai jogando ela ali, então não fica um texto coerente, né? A gente fala lá, ó, sobre a questão de repetições. Muitos alunos, às vezes, repetem as mesmas ideias. O que falou lá no argumento 1, fala no argumento 2, com palavras diferentes. Isso não é legal. Isso mostra que não houve organização, que não houve seleção. Então, por isso que é muito importante a competência número 3, valorizar essa questão de projeto de texto, pensar no que vai escrever antes, tá? Então, a dica primordial para que vocês aumentem a nota da competência número 3, para que vocês saiam aí dos 120, 160 e cheguem nos 200 pontos, é questão de estratégia, organização, seleção, boas ideias, tudo que você colocar tem que ser comprovado. Colocou lá que você pensa algo, comprove, tá? Você precisa comprovar, essa comprovação, ela precisa ser contextualizada. Dica importante, prefira os conceitos do que propriamente as citações. Ah, não posso colocar citação? Claro que você pode colocar, mas prefira conceituar, porque isso vai valorizar o seu texto, vai enriquecer a questão argumentativa do seu texto. E é isso, gente. Próxima aula, nós vamos falar a respeito da competência número 4, tá? Então, vamos acompanhando certinho essa sequência aí do Enem desculpa, desse Enem Power, para que a gente possa aí ter essa organização de ideias, esse cronograma de estudos, anote tudo, faça um download, tá? Do resuminho dessa aula que eu vou deixar aqui no link, tá bom? Então, faça, vai se organizando, vai estudando. Depois que a gente terminar todas as competências, a gente vai chegar com os temas. E aí você vai poder pôr em prática essas aulas. E aí você vai poder mandar redação, a gente vai poder corrigir, a gente vai poder trocar um pouquinho de informações a respeito disso e você vai tentar identificar onde que você está errando, onde que você precisa melhorar. Tudo bem? Gostou dessa aula? Eu tenho certeza que te ajudou bastante. Se te ajudou, gente, aquele like gostosinho, aquele joinha bacanérrimo, deixa aqui, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Ah, e não deixe de acionar o sininho, tá bom? Porque aí você vai ter em tempo real
Todas as aulas aqui da equipe Dasculo que estão muito 10, tá? Estão 10, estão bem bacanas, vão ajudar vocês bastante, principalmente nesse momento que a gente está aí de quarentena e isolamento. Então, gente, vamos estudar, tudo bem? Fica aqui o meu beijo, meu abraço para vocês e até a próxima aula, galera. Tchau!